Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Identidade. Quem você é? Aonde a sua identidade está afirmada? Em Jesus? No que o mundo diz? Ou naquilo que você ouviu dos seus pais? Dos amigos, dos inimigos. De Satanás? É sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje, sobre identidade. Hoje em dia, quando você pergunta para uma pessoa quem é você, eu acho que a grande maioria, e eu me incluo nisso porque eu tinha isso, eu pensava muito nos títulos que eu carregava, mas não quem eu era. Quem realmente era a Luana? Quem era, né? Ah, a Luana é esposa do Vitor Hugo, é mãe da Melissa, da Lívia. A Luana é pedagoga. Mas aí sempre vem os títulos. Mas a minha essência, a essência da Luana, quem eu sou? A essência de quem eu sou em Cristo, quem eu sou? E se eu perguntar para você, agora, se a gente tivesse cara a cara quem você é, eu tenho certeza que você iria pensar 1000 vezes em responder essa pergunta. Porque ela não é uma pergunta de fácil resposta, né? De você pensar, o que você gosta de comer, Rayara? Qual a coisa mais preferida? Qual a coisa que você mais gosta de comer? Para responder? Então, peraí, eu vou fazer de volta. Quer ver? Rayara, qual é a sua comida preferida? É difícil porque eu gosto de muitas. Mas uma assim que você fala assim... Feijão, eu amo feijão. Ótimo. Ela respondeu de uma forma rápida, porque ela sabe o que ela gosta. Mas se eu perguntar pra você hoje você sabe. Mas quem é a Rayara? Hoje eu começaria dizendo que eu sou filha de Deus. Mas antigamente, sempre quando tem várias dinâmicas que são feitas, às vezes no trabalho, coisas assim, que se perguntam, está presente, né? Quem é? Não, eu sou Rayara, eu sou nutricionista, eu sou casada, eu tenho filho, eu sou, né? A gente sempre vai dando lugar aos títulos. Mas a nossa identidade de filha, e não só isso, mas se eu perguntasse pra você, Luana, qual é a tua qualidade? A gente fica, né? Cri, meu Deus. Mas qual é o teu defeito? Isso, falar. O defeito, geralmente, a qualidade é difícil, mas o defeito é pior ainda, porque a gente não se enxerga, né? Tirando as pessoas que estão ao nosso redor, que conhecem todas as qualidades e também os defeitos, nós não nos enxergamos muitas vezes. E quando a gente se olha no espelho também, muitas vezes a gente não se vê. Um exemplo disso é que hoje em dia eu percebo que as mulheres, principalmente, elas estão com a identidade muito firmada em influencers. Mulheres novas, bonitas, que às vezes nem precisam de um procedimento, se enchendo de procedimento porque não se reconhecem mais. Porque querem ter a feição de ator, de atriz, de corpo perfeito, de vida perfeita, de um padrão de vida que a rede social criou, que não é real. Uma identidade falsa. E, gente, de verdade, vamos lá. Muitas vezes a rede social, ela é um lugar cheio de falsidade. É um recorte da vida da pessoa que ela posta o que ela quer. Eu vou comer uma comida boa. Mas o que aconteceu? Será que durante todo esse momento que você estava comendo essa comida boa, nesse lugar bonito, você se divertiu de verdade? Você realmente estava com uma pessoa que estava te agradando? Meu Deus. Será que tu teve dinheiro para pagar? Ou tu precisou parcelar no cartão aquilo? Ou pegar do limite? Porque a gente mostra um recorte daquilo que a gente quer. E não daquilo que é a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, né? Daqui a pouco, postou ali o prato bonito, mas não tomou café da manhã porque não tinha comida em casa, então eu vou lá, porque eu preciso mostrar que eu tenho o quê? Não, gente. Porque a gente não quer viver mais as nossas vidas, a gente quer viver a vida do outro. Então hoje, como graças a Deus, eu vejo isso como uma dádiva, a gente ter acesso mais fácil às coisas, para nossa vida, para a vida dos nossos filhos, a gente quer abraçar o mundo que a gente não tem condição de abraçar. Né? Então eu percebo assim que a gente está muito distorcido em questão de beleza,
comparações. Meu Deus, quantas comparações as pessoas se fazem. Por exemplo, eu acho você linda, mas você é você. Você tem o teu cabelo mais ruivo, você tem uns lábios carnudos, esses olhos verdes. São as suas qualidades, é você. Só que eu tenho as minhas também. E eu não posso deixar de valorizar o que eu tenho e ficar me comparando com o que você é. Eu posso me inspirar e achar muito legal a minha amiga ser bonita e tal. Eu posso me inspirar na forma que ela se arruma, que ela se comporta. E isso é muito bom. Mas tem que ser num limite saudável, né? Até porque quem nos criou como nós somos foi Deus. Exatamente. Ele não tem uma forma padrão. Cada um, tu tem irmão homem, né? Mas eu tenho a minha irmã, ela é parecida comigo, mas ela não é idêntica. Ela tem o perfil dela, ela é mais alta, né? Então ela tem os traços que são dela, ela tem a personalidade que é dela. Mesmo se a gente quisesse se vestir exatamente igual, com o mesmo jeito do cabelo, ainda assim nós temos diferenças. E com 5 anos de diferença de idade, né? Mas nós somos realmente muito parecidas. Mas cada uma tem a sua individualidade. Então, vamos pegar nós duas que somos diferentes, né? Eu trouxe o exemplo dela, mas nós, mesmo sendo irmãs do mesmo pai e da mesma mãe, nós não somos idênticas. Mesmo gêmeos muitos gêmeos não são idênticos, né? Mas vamos pegar aqui comparando que nós não somos parentes, né? Se eu começo a olhar, mas eu não gosto do meu cabelo assim, eu queria que meu cabelo tivesse a ponta cacheada. Mas eu não gosto, eu queria que minha pele fosse mais morena. Mas... Então eu tô dizendo pra Deus que o que ele fez não é bom. Mas por que você não me fez mais alta? Mas por que você não me fez com o olho azul? Mas por que meu cabelo não é assim? Eu tô dizendo, Deus, o que tu fez não prestou. Não Deus. É bom. Nós teríamos coragem de falar isso diretamente para Deus? Provavelmente não. Mas a gente fala isso toda vez que a gente rejeita aquilo que tem em nós, que foi Deus que criou. Essa busca, fazer um procedimento. A gente tem procedimentos que ajudam muito, né? Até por questões de saúde isso que eu ia também. falar. E tá tudo certo. Mas quando eu começo a não me gostar e a buscar essa identidade que não, mas eu sou assim. Não, mas eu queria que minha sobrancelha fosse mais alta. Não, mas eu queria que meu lábio fosse maior. Mas eu começo a perder a identidade daquilo que Deus fez em mim. E eu percebo assim, e isso é uma coisa que, né, não é uma coisa só que eu percebo, a gente vê muito como as pessoas estão iguais, se assemelhando, todo mundo igual. Pessoas que dizem que são animais. Nós perdemos a nossa identidade. E não só quanto ser humano, mas como filhos de Deus. Então, nós estamos num momento, assim, bem delicado em relação a isso. E nós que somos mães, nós temos uma tarefa bastante árdua e desafiadora de mostrar isso para os nossos filhos. De como estar em Deus é suficiente, como Ele é suficiente na nossa vida, né? Eu estava até falando agora há pouco sobre a questão da falsidade do celular, dos recortes. Eu vivi muitas vezes situações assim, de ir no restaurante, no rodízio, e a última vez eu falei, meu Deus, a gente tem que agradecer quando a gente vive verdadeiramente. Porque hoje em dia as pessoas nem estão nem vivendo, elas vão para postar o lugar e não comem porque ficam com o celular na mão, não conversam, não interagem. Há um tempo atrás nós fomos no rodízio. A Lívia estava com vontade de comer pizza de tomate. A gente foi. Então a gente foi, aproveitou, estava divertida, ela comeu, foi brincar e tudo mais. E nesse meio tempo chegou uma mesa grande, como essa sua aqui, de muitas pessoas, uma família inteira. E as pessoas foram chegando, e chegou duas das pessoas dessa família com adolescentes. E cada um sentou numa ponta com a cara muito... Tipo assim, não estava nem feliz de estar ali, né? Mas foi, porque provavelmente a mãe falou, você vai. Não deu opção. Não deu opção, você vai e tal. E aí chegou toda a família, aquela mesa cheia, eles estavam conversando, uns com cara fechada, outros nem se olharam, outros nem se cumprimentaram, e eu fiquei observando aquilo. Porém, teve um momento que a mãe falou assim, agora a pessoa que estava na ponta provavelmente falou, vamos tirar uma foto desse momento. Aí o que aconteceu? Ela pegou o celular, vou pegar o meu celular aqui de exemplo, ela pegou o celular, fez o selfie. Quando ela fez X, aqueles adolescentes que estavam com a cara fechada e estavam ainda com a cara fechada, eles fizeram isso aqui e forçaram um sorriso assim.
Ela tirou a foto, todos apareceram sorrindo. No que ela terminou de tirar a foto, ai, que legal e tal. Eles voltaram para aquela cara fechada. E eles não conversaram, eles não interagiram durante toda a janta. Meu Deus. Quer dizer, eles não estavam felizes de estar ali. Eles postaram uma foto como se tivesse tudo perfeito, maravilhoso, uma interação, as pessoas conversando, sorrindo, mas verdadeiramente isso não aconteceu. Quantas vezes eu e o Vitor, a gente gosta muito de comer sushi. Nós temos um lugar específico aqui em Chapecó que a gente gosta muito de ir, que a gente já vai comer há muitos anos e tudo mais. E nas oportunidades que a gente tem de casal, de ficar só eu e ele, a gente vai lá. Quantas vezes, gente, eu já vi casais lindos chegando, tirando foto do prato, deles com a cabeça juntinha e tal. Quando terminam de tirar a foto e postar a foto, é nítido, você ouve e vê eles brigando. Ou até pior, né? Ah, tira a foto, daí cada um fica no seu celular ali e não conversam, não interagem. Muito, eu já vi muito isso. Então, assim, quando a gente sai, eu sempre falo pro Vitor, a gente vai sair para conversar, para olhar nos olhos um do outro, para ter um momento de interação. Porque se você sair para comer com o celular na mão, você não come, você fica com o celular na mão. E a gente tá perdendo muito tempo com isso. Os nossos filhos estão crescendo, você não tá vendo. A tua vida tá acontecendo e você não tá vendo, porque, né, a gente tá perdido nisso. Porque se perdeu a identidade, né? Se perdeu a identidade de quem eu sou como esposa, de quem eu sou como mãe, né? Então os nossos filhos estão perdendo a identidade, porque eles olham muitas vezes para os pais e eles não conseguem enxergar quem os pais são, né? Então isso é muito sério, assim, porque a nossa identidade ela precisa estar firmada em Cristo e Satanás ele vem muito forte para realmente tirar a nossa identidade. E ele não precisa nos tirar da igreja, gente. Ele não precisa, ele precisa nos distrair. Apenas. E ele vai levando essas setas, tu tá aqui distraída com o celular. Nossa, mas olha essa irmã da igreja, olha que bonita que ela tá com essa roupa. Mas eu também quero. Aí você vai lá, compra uma roupa que não tem nem dinheiro pra comprar. Se endivida, no outro mês a tua irmã nem sabe que você admirou ela, que você foi lá, e você tem uma conta pra pagar e pagar como se não tem. Nossa, há uma hipocrisia nisso também. Um procedimento, claro que sim. Desculpa. Né, mas são raízes de amargura, são essa falta de identidade em Cristo, né? E gente, assim, nós éramos criatura. Quem não reconhece Jesus como Salvador, quem não confessa Ele publicamente, é criatura, não é filho. E nós só temos o direito de sermos chamadas de filhas de Deus porque Jesus morreu por nós. Então Deus ele entregou a palavra fala, né, o seu único filho, né, o seu filho unigênito por nós. E vamos lá. Quando a gente pensa quem somos em Deus, o Senhor criou todo o céu, né, a terra, os bichos, mas ele foi criando o mundo e ele viu que ainda faltava. Ainda faltava. Ele criou o homem e ele viu que era bom. E ele criou tudo para nós, para que nós possamos ter o melhor dessa terra. E aí, quando a gente fala o melhor dessa terra, as pessoas muitas vezes pensam, né, amiga? Ai, é muito dinheiro, é uma Lamborghini, a melhor casa, o melhor prédio. É sempre o material. Mas, gente, isso é um fruto muito bom. Você prosperar é um fruto que vem de Deus, e amém. Tem muitas pessoas que vão vivenciar isso e outras não. Mas tem outras pessoas que vão ter prosperidade de paz dentro de casa, de amor, de harmonia, de orações com resultado, com cura, com libertação, com respostas. Isso também é um prosperar em Deus. A gente se foca muito nisso aqui, ó. O material. Lá em Gênesis diz assim, ó. Gênesis 1, no princípio, versículo 26 e 27. Então Deus determinou: faça o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Meu Deus!
Se você olhar no espelho, a gente... Olha o que veio aqui na minha mente agora. A gente às vezes, meu Deus, isso é pra mim, isso é pra mim. Sempre quero ver Deus. Meu Deus, eu tenho oportunidade de ver Ele todos os dias quando eu me olho no espelho, porque eu sou a imagem dele. Eu tô olhando pra você, eu tô vendo Deus, porque você é a imagem do Senhor. Oh, meu Deus, obrigada por essa palavra. Mas nós estamos sendo a imagem dele? Ou nós estamos, meu Deus, rejeitando a imagem dele em nós? Meu Deus. Para tentar ser algo que é distante de Deus. E, gente, lá em 1 Pedro 2,9, escutem o que nós somos perante Deus. Vocês, porém, são geração eleita. Nós somos escolhidos, fomos eleitos por Deus para sermos filhos de Deus. Sacerdócio real. Gente, não é qualquer carguinho. É sacerdócio, é parte da família. Nós somos filhas do rei. Temos um direito de sentar à mesa com Deus. Nós vamos negar isso, gente. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus! A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, nós éramos criatura. Meu Deus. Porque tudo aquilo que Deus cria é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus. Mas quando nós reconhecemos Jesus, quando nós temos nossa identidade em Cristo, nós somos tudo isso. E temos o direito de sermos chamadas de filha, né? Mas agora são povo de Deus. Meu Deus, gente. Nós somos filhos, nós somos povo, nós somos realeza do Senhor. Meu Deus. E muitas vezes, essa semana até a gente você mandou um estudo, né? E eu nunca tinha pensado de verdade por esse lado, porque nós buscamos muito a nossa identidade. Mas você já parou para buscar a identidade de Deus? Uhum. Um Deus que se fez carne para entender que você passa por angústia, por dor, por sentimento de abandono, por tantos outros sentimentos que nós diariamente temos e lutamos, rejeição, humilhação. Fome, porque ele fez jejum, ele sentiu a fome, ele sentiu a sede. E assim, ó, tem aquela parte que diz que ele descansou no barco. Jesus estava exausto. Para ele dormir em meio a uma tempestade, gente, ele estava exausto. Ele sentiu o que a gente sente do dia a dia, de trabalhar e chegar no final do dia, quer tomar um banho e deitar na cama. Ele sentiu tudo. Por nós. E aí, ele é um pai tão maravilhoso. E as pessoas falam, mas por que muitas coisas ruins acontecem no mundo? Porque lá no início, o homem já se corrompeu. Foi uma escolha. Deus fez um paraíso lindo, mas ele disse, aqui você não toca. A desobediência gerou no mundo um mundo cruel. Um mundo mau. Na verdade, começou lá no céu, né? Quando o anjo se rebelou, quando Satanás se rebelou contra Jesus e queria a glória para ele também. Olha só. Ai, Deus. Queria a identidade do Senhor. Identidade do Senhor. Ele queria ser Deus. Ele era o anjo mais... A gente já falou isso lá nos primeiros podcasts, né? Ele era o anjo mais lindo. A palavra fala que ele era mais lindo do que várias pedras preciosas. Gente, vocês imaginam alguém que estava ali andando com Deus, lado a lado com Deus, que conhece toda a palavra. Ele era o anjo mais, a palavra fala, o anjo mais lindo, revestido com várias pedras, lindo, perfeito, maravilhoso. Mas ele perdeu a identidade dele. Ele deixou de ser quem Deus escolheu para que ele fosse e ele quis ser igual. Uau! Ele perdeu a identidade. E ele tem convencido as pessoas a perder a sua identidade como ele perdeu. Por quê? Porque o homem é algo que Deus mais ama, é o homem. Ele deu a vida por nós, então ele quer que nós venhamos perder a nossa identidade para se igualar a ele. Meu Deus. Seja filha, entenda, você é filha.
Ontem eu li sobre isso, que pode o pai e a mãe te abandonar, mas o Senhor, Ele não te abandona. Ele é um Deus que, ainda que todos te abandonem, Ele nunca vai te abandonar. Ainda que na Bíblia diz, em Salmos, que pode teu pai e tua mãe te abandonar, Deus não te abandona. Ele Que não foi nos abandona. ele que escolheu, gente. Quando ele manda Jesus, a palavra fala, né, em João fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito, né? De tal maneira porque não tem como explicar. Não existe uma explicação pelo tanto que Deus amou o mundo. Então, a criação é dele, ele viu, mas ele olhou as pessoas, ele olhou o mal se adentrando, né? As pessoas sendo corrompidas. E ele falou, não, eu preciso resolver, eu preciso resgatar, né? Então, ele manda Jesus. Jesus veio para se cumprir a lei, para a partir dele nós podermos chamar Deus de Pai. E em nenhum momento da Bíblia você vai ver Jesus chamar Deus de Deus. Em todo momento ele se refere a Deus como Pai. Porque ele sabia qual era a identidade dele. E quando a gente não reconhece Deus, a gente reconhece Deus como Deus, há sacrifício. Quando nós reconhecemos Deus como Pai, há obediência. Porque um filho obedece um pai. Nossa. E na palavra, a gente lá em Gálatas, no capítulo 4, ele traz assim, ó, a nossa filiação em Cristo. E do versículo 6 em diante, ele traz aqui, ó, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. É o Espírito Santo. Nossa. E esse Espírito clama, Abba, Pai. E aí você fez uma pesquisa, né? Sobre o que era Abba Pai, significa o quê? Abba significa paizinho. Ai, quanto amor. Quando ela falou isso, meu coração encheu de temor e de amor e de carinho, porque muitas vezes, você que está assistindo do outro lado, tem algumas feridas de rejeição, de orfandade. Eu mesma... Assim, minha mãe, meu pai faleceu, como você já sabe, você já conhece a história, eu não vou me aprofundar, mas meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, e eu cresci, mesmo a minha mãe sendo uma mulher maravilhosa, logo a vida dela inteira para cuidar de nós, e sacrificou, e sempre cuidou, o papel, o lugar de pai fez falta. E eu cresci com esse espírito de orfandade, e eu demorei 28 anos, quase 30 ali, 28, 29 anos para entender que eu não sou órfão, que eu tenho um pai. Então hoje eu posso dizer que o meu pai terreno, falar sobre ele de uma forma que não me dói mais o coração, que eu não chore mais, que eu não fique com a voz embargada. Eu consigo ser grata pelo tempo que Deus permitiu que eu vivesse com ele aqui na terra e tá tudo certo. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou em Deus. E quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus, mais intimidade eu tenho criado com ele. Mais amor, mais carinho, mais admiração. E ele nos chama para isso, né? Deus nos chama para essa identidade de filhas com entrega, com amor. De assumir essa identidade, né? E daqui a pouco você pode ter convivido com o teu pai, ou daqui a pouco você não teve contato, é um pai que nunca foi presente, né? Às vezes, desde bebê, você não tem contato, enfim. Mas Deus, ele não pode ser comparado ao nosso pai daqui. Porque o nosso pai daqui, ele é um homem. Ele é falho. Ele é falho como nós somos, gente. Nós não somos perfeitos, nós somos falhas. Mas Deus não. Deus, a palavra fala que Deus não é filho do homem para se arrepender. Então Deus, ele não vai querer o nosso mal, ele não vai fazer coisas que venham a nos prejudicar. Pelo contrário, se ele mandou Jesus para que a gente pudesse ter uma nova identidade em Cristo, sair de criatura para filho, é porque ele nos ama demais. Só que quando a gente olha para Deus, que é um pai, e esse foi o entendimento que eu tive no início da minha conversão. Meu pai sempre foi presente, não tenho queixas do meu pai terreno. Mas algumas coisas aconteceram na minha infância em que a gente fica com essas dores, né? Com coisas que eu entendi que daqui a pouco foi uma falta de proteção, enfim. Coisas que aconteceram que me deixaram com um pé atrás, digamos assim, em relação à paternidade, né? Só que quando eu entendi que nós não temos como comparar um pai com o nosso pai daqui com Deus, né? Que é o nosso pai celestial, que o nosso pai daqui, ele foi escolhido por Deus.
Nosso pai e nossa mãe eles foram escolhidos por Deus para que nos trouxessem a esse mundo, né? Assim como Deus escolheu Maria e José para trazer Jesus, né? Ele escolheu o pai e a mãe para Jesus poder vir. Ele também escolheu os nossos pais. Deus é um pai que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não consegue olhar no olho, né? Mas a gente consegue sentir ele pelo Espírito. o amor pelo Espírito. Só que quando a gente não teve uma boa relação com o nosso pai, quando nós não tivemos o nosso pai presente, é muito mais difícil no início da caminhada, ou mesmo faz mais tempo que você caminha com Deus, de você conseguir entregar todo o controle para Deus. Quando a gente não reconhece Deus como pai e sim Deus como Deus. Mas quando a gente deixa Deus tomar conta da nossa vida, nós agarramos a nossa identidade em Cristo. Não, eu sou filha, eu sou sacerdócio real, eu sou geração eleita, e você toma posse disso, você sente o amor de pai. E você passa então a ver Deus não mais como Deus, aquela figura distante, né, de quem criou tudo, mas ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo, um Deus carrancudo, né, aquele Deus, né, que era passado para nós, gente, na infância era passado assim, e você passa a olhar para Deus como pai. Um pai que se preocupa, um pai que cuida, um pai que é amoroso, que se preocupa com os detalhes, né, que se preocupa em falar contigo de uma forma que só você e ele vão saber. E aí, falando da orfandade, lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 12 em diante, ele traz sobre filhos e herdeiros, né? Então, no versículo 14, ele traz assim, ó, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Outra vez, ou seja, ele sabe que a gente passou por situações com os nossos pais aqui que deixaram a gente às vezes com medo, né? Mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós fomos adotadas por Deus. Nós éramos criaturas, mas Ele nos adotou e nós somos filhas. E um pai, gente, nós somos mães, né? O papel do pai é diferente do da mãe. Mas como mãe, eu posso falar com toda a certeza do mundo, eu creio que tu também vai concordar, nós não vamos colocar nosso filho em situação de perigo. Nós não vamos deixar nosso filho passar necessidade. A palavra fala, né? Você vai dar uma cobra para o teu filho, você vai ser traiçoeiro. Não, a gente vai querer sempre o melhor para eles. E da mesma forma é Deus conosco. Mas será que a nossa identidade está firmada nisso? Nesse lugar de filha nós estamos? Ou nós estamos deixando que Satanás mine a nossa mente? Que o mundo diga quem nós somos? Daqui a pouco os teus pais não falaram palavras positivas para você. Não te trataram da forma que você gostaria de ter sido tratado. Talvez a identidade que você tem ali, firmada com daquilo que teus pais trouxeram, não foi uma identidade de uma pessoa que vá para frente, que prospere. Daqui a pouco você ouviu palavras ruins, palavrões, né? Palavras que, ao invés de te deixarem firmadas, né? Pessoas que cresceram felizes em busca daquilo que desejam, foram palavras que te colocaram para baixo. Mas Deus tem a graça e a misericórdia e a abundância dele sobre nós para transformar tudo isso que vocês ouviram em bênção. Só Deus tem o poder de transformar o que foi maldição em bênção. E Ele pode transformar a tua identidade se você estiver aberta para que Ele mude, para que Ele se revele como Pai. Porque no início, pelo menos da minha caminhada, eu via Deus como Deus. Eu não via Deus como Pai. Sim, eu também. Com então, certeza. Foi um processo até o dia que eu entendi e que eu tive essa revelação de que não é porque o meu pai daqui a pouco me deixou algumas falhas, deixou algumas marcas em mim, que eu vou ver Deus como Ele. A gente tem essa tendência de fazer essa comparação, né? Mas é novamente a comparação. É comparar algo que não tem como comparar. Porque a palavra fala que os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que o nosso. Com certeza. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração. Então permita que Ele venha, que Ele renove essa identidade. E a sua mente. Peça para o Senhor
que todos os dias a misericórdia, a graça dele renove sobre você e sobre a sua mente quem você é em Deus. Peça em oração que todos os dias ele firme a sua identidade, a identidade dele. E nós desejamos, no fundo do nosso coração, que você tenha momentos de intimidade com o seu Pai, Amém. com o seu Abba, que seja tão profundo que ninguém mais desse mundo consiga tirar de você aquilo que o Senhor te revelou. Amém. Que você é filho amado, protegido, que o Senhor tem ciúmes, inclusive, de você. Então, sinta-se protegido embaixo das asas do Senhor. Há um lugar especial só para você. Ele ama você e Ele cuida de você todos os dias. Pare de olhar para fora, de se comparar. Tape os seus ouvidos para aquilo que o mundo fala, para aquilo que o inimigo fala sobre você. Rejeite aquilo que você recebeu da tua família que não cabe em você. Porque continuando aqui a palavra, ela fala, ó, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então que você receba essa herança que vem do céu. Que você rejeite a herança, não estou falando de dinheiro, mas a herança das palavras, a identidade, uma identidade que não foi firmada no Senhor. Que você rejeite essa e que você receba a herança que vem do céu. A identidade que vem do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradecemos se você se identificou, se você aprendeu quem você é em Cristo. Curte, comenta, compartilha e envie isso para o mundo de pessoas que você sabe que vai ser bênção. Deus abençoe e até a próxima semana. Esperamos vocês. Beijo.